Queridos, a palavra de hoje é a mensagem que... Deixa eu compartilhar um testemunho antes. Quando essa pandemia começou, em 2000, agora em 20, assim que fechou, né, deu lockdown e tudo mais, eu fui para casa, falei com a Fran e falei: amor, eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir Jesus. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso que Ele mostre para mim o que está rolando. Então eu falei para os meus discípulos: irmãos, olha só, eu não vou procurar vocês, eu não vou ligar para ninguém, nós não vamos nos encontrar em discipulado, não vai ter nada dessas coisas. Se você precisar, liga para mim e tudo. E eu fiquei 15 dias em casa, assim, totalmente isolado. Eu não saí de casa mesmo, literalmente. A gente saía para ir exclusivamente no mercado e uma vez precisamos ir na farmácia e deu. Mais nada, e eu fui sozinho. E durante o dia eu ficava com os meus filhos, com a minha esposa, com eles lá em casa, jogando, brincando, cuidando deles, assistindo, porque eles... Uma coisa, irmãos, que eu quero falar para vocês: preparem os seus filhos, não escondam as coisas dos seus filhos, falem das coisas de Deus para os seus filhos, não tenham medo e nem vergonha de falar o que é verdade. Deus vai dar sabedoria para... Se Deus dá sabedoria para falar com os governantes, os príncipes e reis dessa terra, não vai dar para dar sabedoria para conversar com o seu filho? Vai dar. Então fale. Falamos a verdade para eles, explicamos para eles, eles ficaram um pouco com medo, então a gente ficou bem cuidadoso com eles. De noite, eu ia orar, buscar a Deus. De madrugada, acordava, ficava até 4, 5 horas, teve noite de virar a noite, ouvindo Deus. Não fiquei lá, aconteceu de ficar lá orando em língua a noite inteira, irmão. E foi. Mas assim, participando das lives da pastora Ezinete, de intercessão muito forte. E Deus mostrou algo no meu coração muito forte, irmãos. Muito forte. E como todo profeta, nós temos o dever de... Deixa eu tentar ligar o meu cronômetro aqui, porque nós estamos sem referência de tempo. Aqui. Isso. Eu não vou conseguir ministrar essa palavra toda hoje, tá, irmãos? É impossível. Então eu já falo que eu não vou conseguir terminar, mas vamos ter mais 2 domingos aí. E Deus me ensinou algo no meu coração muito forte. E eu falei: Deus, como que eu vou ministrar isso? Ele falou assim: da forma que eu te chamei para ministrar. Como evangelista, cumpre o teu chamado. E como profeta, cumpre o teu chamado nessa terra. Ministre. Falei: amém, Senhor. Só que crises e mais crises. Uma crise, irmão, quando você entra em crise, você tem que entender que Deus está permitindo que você entre numa crise para te aperfeiçoar. Deus não te coloca numa crise para te matar. Deus te coloca numa crise para te aprovar. Deus te prova para te aprovar. Lutas, guerras, algumas nós entramos porque a gente quer. Porque a gente erra e cai e erra. Mas tudo tem conserto com Deus. Só que é com Deus. Então crises, elas devem gerar em você poder. Pressão deve gerar em você poder de Deus. Então eu ficava ouvindo e Deus foi ministrando comigo. E Deus ministrou essa palavra, ministrou essa urgência. Esse senso de urgência acendeu no meu coração de uma forma indescritível. Olha só, irmãos. E eu fiquei naquela: ministro, como que eu vou fazer? Aí veio um profeta aqui da casa. E eu aprendi a ouvir os profetas da casa, irmão. Porque se você quiser ter milagre na tua vida, aprenda a ouvir os profetas da casa. Porque é difícil quando a gente não consegue. Jesus deixou claro quando ele falou, pelo fato de conhecerem Jesus, eles não honraram a Jesus naquela cidade, e ele não pôde fazer nenhum milagre naquela cidade, exceto, eu imagino, umas dorzinhas de cabeça, algumas coisinhas assim que Jesus curou. Pense, Jesus entrou numa cidade, a única coisa que ele fez foi curar uma dor de cabeça. Sei lá, de repente deu uma aspirina pro cara. Até ouvir a minha líder, pastora Rebeca, ministrar essa palavra. Até ouvir ela entrar. Ficou 3 dias de jejum. Ela foi para um quarto, o marido, o pastor Paulo, nossos líderes, irmão, foi para outro quarto. Só água, Bíblia, papel e caneta. Dormiam lá no quarto, ficavam cada um no seu, se isolaram do mundo. E ela veio de lá com essa mensagem no coração. E eu queria começar a compartilhar com vocês essa mensagem. E que o Espírito Santo possa te guiar nessa viagem que nós vamos fazer aos textos bíblicos
da volta de Jesus. Olhe para quem está perto de você, irmão, que é uma técnica para eu achar meu texto aqui, e fale: Jesus está voltando. Isso, fale mais uma vez que eu não achei ainda. Enquanto eu não achar, você não para de fazer. Pronto, achei. Pronto. Pode parar. Vamos orar. Vamos orar. Põe a mão no seu coraçãozinho. Mas põe mesmo, irmão. Tá? Não, eu não preciso. No Espírito, a minha mão está no meu coração. Tá não. Nem que esse papo. Põe a mão no teu coração. Fala assim: coraçãozinho lindo e enganoso, me ajude, Espírito Santo, que essa palavra entre no meu coração e que ela possa encontrar uma terra fértil no Senhor, e que eu possa, com o Senhor, chegar no propósito desta palavra. Senhor, que essa palavra não suba para o Senhor vazia, mas que leve o meu coração fazendo aquilo que apraz ao objetivo dela, em nome de Jesus, amém. Mateus 24, abre sua Bíblia ou liga ela, Mateus 24, eu vou tentar ser o mais breve possível, eu não tenho esboço nessa mensagem, é só a Bíblia, irmão. Então eu tenho que me cuidar para não me prolongar, tá? O esboço me segura ali, num lugarzinho. E quando é assim eu dou uma viajada, assim, longo tempo, então eu tenho que correr. Mateus 24, eu estou lendo na revista atualizada. Eu vou começar a ler no versículo 3. Irmãos, antes de eu começar a ler, deixa eu falar algo para você. Nunca, em todo o tempo, né, e eu não tenho tanto tempo de crente assim, mas estou falando da humanidade. Você que acompanha, você que estuda, você que gosta de estudar, é curioso em aprender as coisas, você sabe que o cenário está mudando drasticamente. Nós estamos voltando a ter no mundo, o cenário sociopolítico, econômico do mundo, uma polarização, coisa que há muito tempo não tinha. Polarizou, está polarizando de volta, China e Estados Unidos, era a Rússia, agora é China. Tá vendo? Já está declarado, já, não gosto de vocês. Lógico que um falou que não gosta de todo mundo, né? Mas tudo bem. Não cabe a mim julgar isso, mas existe isso. E nós estamos vendo, irmãos, que nós que somos cristãos, amém? Levanta a mão, você que é cristão. Você que crê em Jesus, irmão. Peraí que desenroscou meu negócio aqui. Aí. Você que crê em Jesus é cristão. Então, nós que cremos em Jesus, nós temos uma esperança, sim ou não? Qual é a esperança que você tem? Do quê? A volta. Por que a tua esperança é a volta de Jesus? Quando ele voltar, o que vai acontecer com você? Vai para o céu, irmão. Chega daqui, misericórdia. Chega, vamos para o céu. Óbvio que a nossa atitude não é uma atitude escapista. Não é assim, eu quero ir embora, não toma nem aí para ninguém. Não. Eu quero trazer para você que nós estamos como igreja. Nossos olhos estão vendo. Presta atenção aqui, irmão. Depois você lê a tua Bíblia. Eu estou falando aqui. Depois você lê a Bíblia, tá? Lê comigo. Olha só. Nós estamos entrando num tempo profético como jamais visto. Irmãos, eu vou repetir. Nós estamos entrando num tempo. O que é tempo profético, irmão? É tempo de alinhamento entre a vontade de Deus e o que está acontecendo na terra. Nunca deixou de ser. Sempre foi. Só que dessa vez, Deus está alinhando a igreja junto com isso tudo. Está tudo alinhado, Deus está alinhando. Só que existem muitas pessoas que estão desapercebidas. E é isso que eu quero falar também. Então, Deus ministrou muito o meu coração nesse texto, em Filipenses, em Tessalonicenses, nesses 15 dias do início da pandemia. E eu fiquei nessa crise dentro de casa até a minha pastora, nossa líder falar, nosso líder, pastor Paulo, pastora Rebeca falarem e trazerem essa mensagem da forma que ela trouxe, com a intensidade que ela trouxe, com a contundência que ela trouxe, incisiva e brutal, como deve ser uma mensagem profética para a igreja. Ela trouxe. Eu falei, uau, estamos alinhados com o Senhor. Estamos alinhados em espírito. Deus está falando. Mateus 24:3 então diz assim:
Começa no 3 ali. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular. Eles lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles estão perguntando porque no capítulo 23, Jesus está falando sobre o juízo sobre Israel. Ele está falando em Israel, ele está falando sobre o juízo dele em Israel. Então essas coisas, ele fala da volta dele, todos os discípulos ficam perguntando: o que é isso? Eles perguntam para Jesus no particular. Jesus vem aqui, o que vai rolar? Trazendo para uma versão street, o que vai rolar? Então ele fala, pedindo: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu, Jesus respondeu. Irmão, que livro é esse? O que está escrito aqui? Ela é imutável, irmão? Não, ela é imutável. Então esse papo de arrumar a Bíblia, sabe, de endireitar a Bíblia, porque não sei o que, igual aquele René Kivitz falou, eu falo o nome dele porque ele foi exposto, ele se expôs. O que ele fez, aquilo é absurdo, aquilo é um dos sinais que está escrito aqui. Voltando, Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane. Então Jesus aqui, ele coloca para nós, ele fala para a igreja, para os seus discípulos, fala para nós, e eu falo hoje para você, pelo Espírito Santo enviado por Jesus Cristo: vede que ninguém vos engane. Então, se Jesus está falando assim, presta atenção para que ninguém te engane, é porque existe a possibilidade do engano. Existe a possibilidade de um espírito de engano estar enganando e cegando as pessoas. E isso é nítido, como a gente vê com os nossos olhos, essas coisas acontecerem. Então, Jesus falou assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus começa a dar alguns sinais, ele começa a mostrar, os discípulos pedem, quais são os sinais que o Senhor está voltando? Ele fala, vai acontecer essas coisas. Mas antes ele alerta. Então olha aqui, irmãos, nós temos que aprender a ler a Bíblia da seguinte forma: existem algumas instruções de Jesus, que você não tem que teologar o negócio, tem que ser letra. Vede que ninguém vos engane. Não tem que ficar viajando aqui, é isso que está escrito. Então tem que ler isso aqui e conversar com o texto. Como assim que ninguém nos engane? E a resposta é porque há a possibilidade de engano. E quando você lê Tessalonicenses e Filipenses, você vê que realmente há um espírito de engano. Mas vamos lá. 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não julgue. Vamos continuar. Versículo 6. E certamente, Jesus está afirmando. Não, Jesus está falando certamente, mas não é tão certo assim. Quem é você na fila do pão para falar que Jesus não está certo? Né? Quem sou eu, meu irmão? E certamente ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Certamente vocês vão ouvir. Sabe, irmãos, olha como é que está a situação. Guerras e rumores de guerra. A impressão que dá é que a qualquer momento Rússia e China e alguns do Irã, o Irã é um deles, a Turquia é outro, vão se juntar e vão arregaçar tudo. Só que não é aí que vai acontecer. Não é agora. Esse acordo de paz agora de Israel com alguns países árabes, e o mais incrível de todos, irmãos, está para acontecer agora as próximas semanas, é com a Arábia Saudita. Irmãos, a Arábia Saudita, para você ter uma ideia, avião de Israel comercial não podia voar pelo espaço aéreo da Arábia Saudita, era proibido. Inimigo, é lá onde está a Meca. A Meca é na Arábia Saudita, onde eles ficam lá em volta, andando. Eles estão fazendo um acordo de paz, cara. Pastor, mas isso não é bom? Claro que é, claro que é. Mas vamos continuar, não quero entrar nesse acordo de paz aqui, porque eu ainda creio que esse só vai alimentar a guerra, porque daí o verdadeiro acordo que vai levantar o anticristo, mas não quero entrar aí. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, e vede, não vos assusteis, mais uma instrução de Jesus. Olhem
Percebam e não se assustem, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ele continua, versículo 7: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Talvez você possa, como um bom cientista, como um bom humanista, pensar assim: pastor, isso sempre aconteceu. É que agora a mídia está cobrindo. Antigamente acontecia, né, e a gente não sabia. Eu falei, pois é, agora a gente sabe. Exatamente isso, agora a gente sabe. E está acontecendo terremotos onde nunca aconteceu, maremotos onde nunca aconteceu, pestes que jamais aconteceram, furacões em lugares que nunca tiveram. Está acontecendo uma em cima da outra. Ontem eu recebi mensagem do missionário que está lá nas Filipinas e falou: pastor, ore por nós. Tem um tufão enorme para entrar aqui nas Filipinas. Entrou, está lá, mandou as imagens hoje. Não sei se você já viu o noticiário. Horrível o que está acontecendo nas Filipinas. Então está acontecendo em tudo quanto é lugar. Fome, irmão, em tudo quanto é lugar. Irmão, você sabia que a fome matou mais esse ano do que o coronavírus? Você sabia disso? Que todo ano a fome mata mais do que o coronavírus matou no mundo todo. Então existe um plano por trás disso tudo. Não estou querendo dar a teologia do caos. Não, irmão, eu estou sendo bíblico. Então Jesus disse o seguinte: reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Está acontecendo, versículo 8, aqui é muito forte. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Nós estamos começando a viver, eu creio, irmãos, que nós estamos começando a viver o princípio das dores. Talvez você veja esse culto hoje para receber a palavra que vai motivar o seu coração. Irmão, se a volta de Jesus não motiva o seu coração, é melhor você se converter de verdade. Porque talvez você não se converteu. Porque se existe algo que deve dar tremor na vida de alguém, é saber que o Senhor Jesus está voltando. Sabe por quê? Ele não é mais um homem pregado numa cruz. Ele ressuscitou. Ele veio como um cordeiro. Ele veio quietinho, caladinho, a boca fechada. Quando ele voltar, meu irmão, ele volta como rei. Rei. E ponto final. E deu, não tem para ele. Porém, tudo isto é o princípio das dores, dores de parto. Nós estamos vendo uma mulher grávida, sentindo dores de parto, contrações de parto. Vocês mulheres que tiveram filho, as contrações de parto, quando elas começam a ter, inicia, elas diminuem ou elas aumentam? Não vi. Aumentam. Até que eu ouvi uma mensagem curta, bem rapidinho, eu gostei do que o cara falou. Ele perguntou assim: se você fosse falar sobre a volta de Jesus, sobre o Brasil e o mundo, que você falaria? Ele deu uma ilustração bem legal. Eu vi, mandei para o Fábio. Ele falou o seguinte: o mundo, ele deu uma parábola. Ele falou assim: imagine que você tem um parente que você goste muito, que mora com você, e ele é extremamente cardíaco. O coração dele é muito, muito problemático. Grave. É um cardíaco grave. E ele está em casa e de repente ele começa a sentir fortes dores no peito. Um amortecimento do lado esquerdo do corpo. Você que trabalha na área da saúde, assim, tem alguém aqui que trabalha assim, na área da saúde? A Vânia, quem mais? Está lá, está ali. Isso é um sintoma de infarto, que vai parar o coração, certo? Se nós temos uma pessoa assim na nossa casa, e essa pessoa está com esses sintomas, o que você vai fazer? Você vai rapidamente levá-lo ao médico, ao pronto-socorro, a um lugar. Ele falou o seguinte: é assim que o mundo está, com fortes dores no peito e com o lado esquerdo amortecido. A qualquer momento vai acontecer um infarto. Então nós temos que entender que nós, irmão, eu não estou aqui para aterrorizar você, mas ao mesmo tempo estou. Porque a palavra do Senhor é terrível. Não terrível no sentido de ruim, mas terrível no sentido de tremendamente terrível.
terrível, estrondosa, poderosa palavra de Deus, do Criador, aquele que olhou para você antes da fundação do mundo, e Jesus se preparou: um dia eu vou morrer por eles. E esse está falando o seguinte: princípio das dores. Para mim e para muitos teólogos, inclusive para minha liderança, nós como igreja, o mundo está começando a sentir as contrações do parto. Elas vão aumentar. Credo, pastor, eu achei que ia sair daqui com a benção. Você está saindo com a maior de todas: sabedoria e entendimento da palavra de Deus. Nenhum dinheiro no mundo paga isso, irmão. Mas vamos lá. 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu não estou aqui falando de pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, irmão. O que é pré e pós? Pré são os que creem que nós seremos arrebatados antes dessas coisas acontecerem. Antes da grande tribulação acontecer, nós vamos ler aqui o texto, antes do negócio ficar sinistro, Jesus vai levar a igreja. Muitos creem assim, e tem base teológica para isso e bíblica para isso. A minha esposa crê nisso, muitos creem nisso, eu cria nisso. Hoje eu penso diferente, eu penso no pós-tribulacionismo. Eu creio que a igreja vai passar. Então é natural que na minha leitura você vai perceber essa essência, tá? Mas eu vou tentar também nomear o ponto do pré-tribulacionismo. Mas antes ou depois temos que estar preparados, certo? Então ele fala aqui no 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, você já parou para pensar como que eles vão fazer isso? Aí, essa é perseguição externa. Externa. Não do cristão. Mas, pastor, como que cristão vai perseguir cristão? Calma. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É uma mensagem forte, irmão. Forte. É uma mensagem de sã doutrina. É uma mensagem que dá coceira no ouvido. E que dá vontade de sair daqui e procurar os mestres, para saber se o que está sendo falado é verdade. Depois eu lhe falo. Procure. Procure. Vai mesmo. E procure. Agora aqui mostra dois tipos de perseguição: a externa e a interna. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas em 20 agora de outubro foi assinado. Não sei se conseguiram um pedacinho do vídeo ou não. Você consegue colocar para mim lá para ver um pedacinho que eles estão assinando e tal? Dá um play aí. O que é aqui? Em 2020 agora, já 20 de outubro. Todas as religiões se encontraram para assinar um tratado de paz. Pastor, mas por que você está contra isso? Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não é não. Não é não. Pode colocar lá. Olha isso aqui. Primeiro o Papa, ele vai lá, acende lá um grande candelabro com todas as religiões. Eles assinam um trato. Não sei se mostra outro cara assinando também. Aí vem um outro da outra religião, acende o candelabro, coloca a vela do negócio dele aceso ali, assina esse tratado de paz aí das religiões. Olha lá. Se eu não me engano, aí é um representante da igreja ortodoxa, de algum lugar. Tem hindu, tem tudo que é tipo de religião representada ali, assinando um tratado de paz. Pode parar e acender aqui de volta. Pastor, por que você não acha isso certo? Eu vou tentar explicar para você o que pode acontecer. Não, isso é uma teoria. É uma teoria, sim. Só que eu não quero que ninguém vos engane. E o que eu estou ministrando hoje é porque eu amo vocês. Mas se tratar de paz, daqui a pouco eles proíbem você de evangelizar. Proíbem você de falar de Jesus para as pessoas.
E com muito temor no meu coração eu falo, se você sentiu no seu coração agora, ai que bênção, aí eu posso cuidar mais da minha vida, não preciso falar de Jesus para mais ninguém. Pois é, você está fora da vontade de Deus. Você está servindo aos homens e não mais a Deus. Porque vai chegar um momento que nós seremos proibidos de falar de Jesus. Como um jovem da nossa igreja ouviu esses tempos atrás, por que você vai lá para a Turquia? Respeita a religião deles. Só que não foi isso que Jesus pediu para nós. Jesus Cristo pediu ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Jesus Cristo deu uma ordem, ide fazer discípulos das nações. E aí, quem você vai obedecer e servir? A Deus ou aos homens? Não, pastor, mas olha que lindo, vai ter paz. Sabe, para com essa viagem, cara, que a Disney quer enfiar na tua cabeça. Nada contra a Disney, ou melhor, muita coisa contra a Disney, mas eu assisto Disney com as crianças também. Só que eu assisto e mostro para os caras, tá errado isso aí. Não existe, irmão. É uma falsa paz. É uma paz mentirosa, que vai causar dano, e que nós, uma vez um profeta amigo meu falou assim, Michel, o diabo não vai, a igreja vai atrair a perseguição para ela. O dia que a igreja atrair a perseguição, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E eu tive o grande privilégio, irmão, de estar com homens de Deus que marcaram esse mundo. Lógico que tem tantos outros, meu Deus, mas Deus deu esse privilégio para mim. Eu tive o privilégio de colocar a minha cabeça debaixo das mãos do pastor do Rainer Bonk. Não chegou a ele colocar a mão na minha cabeça, mas o discípulo dele que estava lá orou por nós. O Dani Bonilla, que morreu agora há pouco tempo, 2-3 semanas atrás, tivemos lá. O outro que estava também é o Ed Liu. Deixa eu falar do Ed Liu. Ed Liu é um cara que tem uma das maiores igrejas da Indonésia, uma igreja que está assim, ganhando as ilhas daquela região para Jesus, e a Indonésia para Jesus. Extremamente perseguido. Vários irmãos e pastores já morreram. Teve uma ilha toda, irmão, que eles pegaram o pastor e a família do pastor e mataram na frente de todo mundo. Por 20 anos, um evangelho fraco foi pregado e formou uma igreja fraca. O evangelho pós-moderno, com pais pós-modernos, que no fundo, são crias comunistas que deixaram de pregar o evangelho de Cristo e negociaram princípios. Homens fortes de anos atrás criaram um mundo fácil, e esse mundo fácil gerou homens fracos, e esses homens fracos têm deixado um mundo difícil, irmão. Está na hora de uma geração forte se levantar de volta, porque é só tempos difíceis que geram homens de fibra e de força, cara. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará de quase todos. Agora olha o versículo 19. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que desagradam a Deus retrocedendo. Olha aqui para mim, irmão. Eu falo pelo Espírito Santo enviado por Jesus Cristo. Nós não somos dos que retrocedem. Pastor, eu estou quase retrocedendo porque está buscando a força no lugar errado. Pastor, eu estou cansado porque está buscando força no lugar errado, está se abastecendo no lugar errado, está lendo a coisa errada, está comendo a comida errada, está bebendo a água errada. Eu vou sair dessa igreja, vou para outra. Não, meu irmão, é a fonte que você está buscando. Não é a igreja, não é o púlpito, é o teu secreto. Está gastando muito tempo ouvindo baboseira e pouco tempo ouvindo as palavras de vida eterna. Está se relacionando demais com as coisas dos homens e se relacionando pouco com o tesouro eterno da palavra de Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Será pregado este evangelho do reino de Deus em todas as nações. E aí será o fim. 2016, conferência da IHOP em Kansas City.
Pastor Mike Bickle, um profeta das nações, um profeta do mundo hoje. O cara é um grande homem de Deus. Tem milhares de casas de orações espalhadas pelo mundo. Em Florianópolis tem uma das maiores influências da nossa igreja na área de oração, na área de adoração, é a F-Hop, a I-Hop. A Anne já fez curso lá, estão planejando. Nós íamos ter uma escola aqui, né, Anne? Só que não teve por causa da pandemia, mas já estamos planejando de fazer. Vão vir aqui ensinar a gente a fazer. Aleluia, irmãos. Aleluia. E ele falou em 2016, trouxe um estudo de um seminário teológico dos Estados Unidos e falou assim: até 2016 o mundo ouvirá falar do Evangelho. Todo mundo, até 2020. Em 2016 ele falou, até 2020, os estudos apontaram que até o final de 2020, todo mundo já teria ouvido falar do Evangelho de Jesus. Está aqui. Nós temos lá homens e mulheres morrendo para pregar o Evangelho em vários lugares do mundo. Glória a Deus por essas pessoas, irmãos. Sabe, irmão, ore por essas pessoas, tá? Ore por essas pessoas. Aí ele entra no 15, a grande tribulação, que ele fala, quando pois virdes o abominável da desolação, falou o profeta Daniel. Eu não quero entrar aqui, porque aqui é uma parte de onde Cristo, né, vai ter a construção do templo ali em Israel. Eles vão reconstruir. Escreve o que eu estou falando, irmão. Você vai ouvir sobre a reconstrução do templo lá em Israel daqui a pouco. Sabe, você vai ouvir. Esse acordo de paz aí está caminhando para isso. Tanta coisa. E nessa reconstrução do templo, o profeta Daniel fala de 7 dias. Ele fala que vai estar lá o templo construído, está sendo sacrifício sendo feito, as ofertas sendo feitas no templo. Os judeus já têm material para construir o templo em 3 dias. Os judeus já têm novilha vermelha guardada em vários lugares. Está pronto. É só vir a ordem. Daniel fala que no 3º dia ele manda cessar os sacrifícios e ele vai até o lugar onde é o Santíssimo e se assenta no trono e diz que ele é Deus, o abominável na desolação, no lugar onde não deve estar. Quem tem ouvidos entenda. É o que Jesus falou. Versículo 15. Quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre a ira, não desça para tirar a casa em alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem aqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Ele começa a falar muita coisa aqui, mas eu quero entrar aqui, ó. Fala tribulação como 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Sabe o holocausto, irmão, com os judeus? Fichinha. Pastor, eu vim aqui, meu Deus, que palavra é essa? Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Nem haverá jamais. 22. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acredite, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Agora olha o 25. Orientação de Jesus. Vede que vos tenho predito. Em outro texto, vejam que tenho vos avisado. Irmão, ninguém pode precisar o momento exato que Jesus vai voltar. Só que ele alertou no texto, e os sinais todos, está tudo tão claro como água. Eu quero ser mais ousado e pedir para o Espírito Santo a coragem que a minha pastora teve para falar o que eu quero falar daqui para frente, porque é mais forte ainda. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ali ele está lá no deserto, não saiam. Ou ele no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de vir ser vinda do homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Irmão, você já viu um raio? Quem já viu o raio? Dá para predizer, agora olha lá, um raio vai estourar bem ali agora, quer ver lá, pum.
É possível? Não. Agora imagine um raio vindo do Oriente, irmão. Uá! Pum! É Cristo. Sabe o que me dói, irmão? É saber que tem muita gente que fala assim, pô, pastor, mas eu não queria, na verdade, puxa, mas eu tinha tanta coisa para fazer ainda, nem consegui terminar minha faculdade, puxa, eu tô aqui com uns projetos legais, e se ele voltar vai acabar tudo, é porque o teu coração está aqui, você não merece ir para lá. Pastor, salvação não é por merecimento, é graça, mas você pegou a graça em vão, porque você pensou somente nas coisas do mundo e não nas coisas do céu. Porque você foi comprado por preço para viver as coisas do céu na terra. Não as coisas da terra na terra, para a terra, mas tudo dele, por ele, para ele. Cristão, quem é cristão aqui, irmão? Então eu estou falando com você. Esse evangelho foi tirado dos púlpitos dos últimos 20 anos. E uma igreja medrosa se tornou medrosa porque a consumação dos séculos estão acontecendo. O desdobramento das profecias estão acontecendo diante dos nossos olhos. Então tudo apavorado. E vou piorar, porque vai ficar pior. Só que nós não vamos ser assim, sabe por quê? Porque nós vamos estar ligados no que está rolando. Olha aí. É agora que eu vou incendiar. É agora que eu vou ganhar alma. Bate, mais bate. E quanto mais bate, mais fruto eu dou. Taca lenha, que quanto mais lenha taca, mais eu queimo, mais aceso eu fico. Versículo 29, logo em seguida, essa aqui eu não vou falar. Não dá para falar, que senão vai demorar muito. Eu vou direto para o 32. Olha que Jesus fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Toda vez que a Bíblia fala de figueira, ela está falando de Israel. Todas as vezes que você ouvir figueira, tem outras que ele usa para falar de Israel, mas a figueira é a principal. Ele fala assim, vamos contextualizar isso aqui para o momento que os discípulos estão ouvindo essa palavra. Essa palavra aqui, ela foi falada há quase 2000 anos atrás, porque Jesus Cristo não tinha morrido ainda, mas já tinha nascido. Mateus 24, Jesus já estava no fim do seu ministério, já estava indo para a crucificação, ele já estava com 33 anos. Então vamos dizer que foi há 1970, 80 anos atrás. Foi falado isso aqui. Israel não era povo. Israel estava colonizada. Israel estava escravizada. Eles eram uma província romana. Então não havia nação. E para o povo judeu não há contagem de geração se não há nação. Não existe povo brasileiro se o povo brasileiro não tem a nação brasileira, não tem o seu território. Não é reconhecido. E se um lugar não é reconhecido, não há nação. Se não há nação, não há geração de povo, porque são escravos. E assim era Israel naquela época. Quando Jesus falou isso, ele estava falando naquela época. E ele fala: quando vocês aprendei, é uma ordem, irmão. Olha o verbo. Olha como que o verbo está sendo falado. Aprendam. É imperativo. Não é um Jesus pós-moderno. Olhe, querido, se você achar que não vai ferir a sua concepção cultural, ideológica, aprende, se você achar que deve aprender. Não, Jesus está dando uma ordem: aprendam, se liga, olha aqui. A parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saibam que está próximo o verão. Aí ele faz a analogia: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Versículo 34: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passa o que você quiser, passa todo mundo, passa tempo, passa eras, mas a palavra do Senhor não passará. Ele está falando o seguinte: pode acontecer o que acontecer, mas a minha palavra vai acontecer. É o que ele está falando aqui. Agora vamos para o relógio. Quando vê a videira brotar, a
a figueira brotar. Os brotos já renovo de Israel. Israel não era nação naquele tempo todo, desde o nascimento de Jesus, até antes já era. Até 1948 não era nação, não tinha território, não tinha nação. E em 1948, a Organização das Nações Unidas, que já se tornou obsoleta, porque eles querem que ela se torne obsoleta, porque eles querem vir com uma nova ordem, a ONU já não serve, então torne ela obsoleta e traga uma nova ordem. E o que vai acontecer? Quando vocês verem essas coisas, entendo que vocês entendem que o verão chegou, então assim será. Quando vocês verem esses sinais, todos os sinais que eu li aqui, todos aconteceram, estão acontecendo. Agora, Salmo 90, versículo 16 ou 18, não lembro muito bem agora. Ele conta que uma geração é de 70 a 80 anos. Alguns poucos dizem que pode ser a 100, com o tempo, contando o negócio de Noé e tal, mas lá era um outro tempo. A data foi diminuindo, o tempo foi diminuindo. E uma geração é contada de 70 a 80 anos. O seu Miller está aqui. Ele não viu a volta de Jesus ainda, nem eu. Eu acho que não voltou ainda, irmão. Então vamos fazer o seguinte: se ele não voltou nessas 70 anos, vamos agora para a geração de 80 anos. Eu não estou falando que tá, irmão? Afirmando que dia tal, mês tal, hora tal, minuto tal, pá! Deus vamos ser arrebatados. Não. Não é assim. Mas eu estou falando com os sinais que nós estamos aprendendo com Cristo aqui na palavra de Deus, que está para acontecer. Que está para acontecer. Então vamos calcular, 1948 mais 70 dá 2018. 2018 Jesus não voltou. Então vamos entender que a geração é mais 10 anos. Só que alguns sinais não tinham acontecido em 2018. De 2018 para 2020, muitos outros sinais que faltaram já aconteceu. Só falta um. Pode pesquisar, irmão. Só falta um. Alguns dizem que falta 2 ou 3. Eu creio que só falta um, que é a manifestação do anticristo. Só esse que está faltando. Tessalonicenses, eu vou citar o texto depois. Agora, só falta esse. E Jesus falou o seguinte: que essa geração não passará até que essas coisas aconteçam. Então, 70, 2018. Vamos para a geração de 80 anos. 2018 mais 10 vai para 2028. 2028, nós sabemos que a grande tribulação ela vai durar 7 anos, amém? Para os pré-tribulacionistas, fiquem felizes, fiquem muito felizes e ao mesmo tempo muito preocupados, porque não é de qualquer jeito que você vai subir, não. 2028 menos 7, 2020, que mês nós estamos? De que ano? Maranata. Irmão, nós não podemos afirmar que mas irmãos, nós não podemos ser nécios, sabe, andando pela rua com o ouvido tapado, lá. Eu não quero nem saber, mandei para o grupo de louvor hoje, eu não quero nem saber desse rei que está vindo. Ele vai vir um dia, mas até lá eu já vou ser rico, eu já me abençoo muito, já estou próspero, já estou amém, irmão, que você vai estar, glória a Deus que você vai estar, mas você vai para o céu? Essa é o meu chamado, esse é o meu grande desafio, que você vá para o céu. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o próprio Jesus sabe, senão o Pai. O texto aqui, como que a minha mente imagina Jesus nesse momento? Muitos já viram. Quem já viu corrida de laço? Sim, de lá, cavalo e laço para laçar. Ou corrida de cavalo. Como é que o cavalo fica? Ele fica lá? Não. Ele fica lá, né, filho? A imagem que vem na minha cabeça, vapor assim, sabe? Worship team, come. É essa imagem que vem no meu coração, cara. Jesus sentado num cavalo. Apocalipse 19. Os seus olhos são como chama de fogo. Seus cabelos são como a neve. Da sua boca sai uma espada afiada.
os seus pés como latão reluzente, no seu manto salpicado de sangue, e na sua coxa está escrito Rei de Reis, Senhor de Senhores. Ele está sentado olhando para Deus. É a imagem que vem, tá, irmão? Não estou sendo antibíblico porque João viu essa imagem, mas a palavra fala que Jesus está sentado à direita de Deus. Mas na minha imagem, no meu pensamento, Jesus já está no cavalo. O cavalo está lá bufando. E Jesus está aqui, ó, olhando para Deus. Um exército de anjos atrás. Eu oro que você tenha visões do trono. Eu oro que você aprenda a buscar o Senhor mais que você busca as riquezas e tenha a visão do trono. Eu oro que você comece a olhar mais para Deus do que para você mesmo. Porque, meu irmão, a visão do trono de Deus, ela vai deixar qualquer um morrendo de medo. Mas não é um medo de paralisar, é um temor que fala, esse é o meu Deus. A imagem que vem é essa, que Jesus está só olhando para Deus falar, vai. Chegou a hora, vai. Há 2 semanas atrás eu tive uma visão de raposinhas entrando na igreja, principalmente nos jovens. Raposinhas. E essas raposinhas ficam como espíritos escondidos atrás de portas. E quando algumas pessoas passam, eles pegam e puxam para eles. É assim que está acontecendo. É assim que está acontecendo em todo quanto é lugar. Mas o nosso rei está voltando. E eu vou continuar porque já me deram tempo esgotado. Mas a respeito, não vou poder entrar na parábola, vou só encerrar aqui. Mas a respeito daquele dia, ninguém sabe senão o Pai. Pois assim como foi, escuta, ouve, quem tem ouvidos ouça. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam. Pausa. E agora? Aqui. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, olha só, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Que jeito. Meu pai me ama, isso nunca vai mudar. A graça me salva. Eu posso continuar virado num guede. Não vai não. Não vai não. A graça, ela é de graça, mas ela custou caro. Ela custou o sangue de Jesus, cara, que comprou você, te tirou da atuação do pecado, da força do pecado, e te deu força para não mais pecar. Olha só, não entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vida do Filho do Homem. O que as pessoas têm feito com esse texto? É muito forte isso aqui. Deixa ir para a parte que aquele que semeia vai colher. Deixa para a parte que forte a mão do Senhor, destra da justiça. Aleluia, irmão, é verdade tudo isso, mas isso aqui também é. Então 2 entrarão no campo, um será tomado, deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. Versículo 42, portanto, olha outra ordenança de Jesus, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia vem o Senhor. Igreja, vigia, porque você não sabe que dia que vem o Senhor, você não sabe. Não, eu vou dar só uma escorregadinha aqui, eu vou dar só uma rebeldiazinha aqui, eu vou dar uma faladinha mal aqui, porque eu acho que tem isso. E não tiver, e se não tiver, eu vejo homens e mulheres apaixonados por Jesus, trocando Jesus por prazer. Isso não é de Deus, isso é o espírito de engano. Acorda, é o espírito
espírito de engano do anticristo. Segunda ministração de culto online, eu falei do anticristo, do mistério da iniquidade. Daquele dia em diante, eu nunca enfrentei tanta luta na minha vida. É impressionante. Porque mexi no vespeiro. Só que se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, como que não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Com ele todas as coisas. Glória a Deus. Versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fossem arrombadas a sua casa. 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Versículo 13. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar no que, pastor? No que eu devo perseverar? Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Amém. Quantos já entregaram a vida para Jesus de fato? Levanta a mão. Não apenas uma confissão pública assim, mas continua andando com o Senhor Jesus. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Se você um dia fez uma confissão pública, entregou a vida para Jesus, mas você sabe que você desviou, eu não vou dourar a pílula, não. De repente você não anda mais daquele jeito que você andava. Não, desviou mesmo. Papo furado. Não anda mais com Jesus. Anda mais na carne, anda mais no pecado do que com Jesus. Você vai ter a oportunidade de aceitá-lo de volta e restaurar sua aliança com Ele. Já vou chegar lá, preciso correr. 45. Quem é, pois, o servo perseverante? Olha o que Jesus nos ensina. Irmão, a nós discípulos foi dado a conhecer. Nós não somos daqueles que não entendem. Irmão, a visão de que João teve do mar de vidro mostra a igreja separada desse problema terrível. É onde vem o pré-tribulacionismo, que eu amo pensar nisso. O mar de vidro, são os santos da igreja. Nós estamos sabendo, nós estamos sendo ministrados, nós sabemos. O Espírito Santo revela, mostra. Mas quantos ainda não conhecem? Quantos não viram ou falar? Ou já ouviram? Só que o testemunho que eles viram foi terrível. E está assim, ó, de mau testemunho. É crente, vai na igreja, coisa mais linda, mas deve para todo mundo. Fala e não cumpre. É mentiroso. Não pode passar uma mulher na frente dele que os olhos chegam a estralar. Negocia princípios. É corrupto. Não vou entrar em Gálatas capítulo 5, não vou entrar, senão vai longe. Mas são cristãos, foram comprados pelo sangue de Jesus, mas vivem uma vida de carnalidade. Mas a graça me salvou, que te salvou foi Jesus, o autor da graça. E Ele te comprou para você andar com Ele. A tua fé te salvou, sim, pela graça, você foi salvo pela fé. Só que a fé sem obras, ela é morta. E se a tua fé é morta, que produção de graça e favor de Deus está tendo na tua vida? Nenhuma. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é, pois, o homem de Deus? O homem de Deus é só o pastor, não, meu irmão. Quantos aqui aceitaram Jesus? Levanta a mão. Homem de Deus, mulher de Deus, foram com propriedade exclusiva do Senhor, não é? Não, você não é a propriedade exclusiva do Senhor, comprado por Senhor, então você é homem de Deus e mulher de Deus. Ele fala: bem-aventurado, prudente, quem o Senhor lhe confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com os rébrios, começar a falar mal de crente, porque fulano não sei o quê, porque não sei o que não presta, juiz, virou juiz, pegou um unçãomômetro e mede a unção dos outros.
pegou um certificado do Inmetro crente, é isso? Pronto. Eu sou o texto de show, essa igreja aqui merece que eu entre aqui dentro. Nós que tinha que olhar e falar, você merece. Se nós vamos chegar na conclusão, se a gente chegar nesse ponto, que nós, nem eu e nem a Fran merecemos estar aqui dentro, irmão. Porque é graça de Jesus. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Nós não cuidamos mais dos seus conservos. Não, isso é a função do pastor. Não, não é não. Isso é a função de todo crente. É cuidar da igreja. É cuidar das pessoas. Você que é novo nessa igreja, você que está ouvindo online, fora essa terça, na outra terça, nosso Tadel vai ser um Tadel, nós vamos mostrar todos os ministérios da igreja, todos os lugares que você pode servir a Deus na igreja, no corpo da igreja. Existem ministérios que não aparecem, como o de louvor, como o da pregação da palavra, mas são ministérios que servem o corpo de Cristo. E o Senhor está falando o seguinte: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se em passar e espancar seus companheiros, comer e beber com os ébrios. Virá o Senhor naquele servo em um dia em que não o espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Está na Bíblia. A gente não lê, não faz perguntas, não se aprofunda, porque tem medo de saber que essa é a verdade. Eu não posso prolongar aqui, eu ia entrar na parábola das virgens, só citar algo, mas eu sei que eu vou me prolongar. Eu queria que você se colocasse de pé.